Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo nós vamos abordar um tema bastante importante, que é o tema da evasão escolar no Brasil. Por isso, eu espero e peço que vocês prestem atenção no vídeo para que não percam nenhuma informação, pois todas elas são essenciais para obter um bom conhecimento e entendimento sobre esse assunto. Com isso, eu vou apresentar a nossa equipe. Ana Júlia, Bianca, Carolina, Gabriela, Helena, Júlia, Pietro Giacomo e Sofia. Olá, pessoal! Vocês já ouviram falar sobre evasão escolar? Bom, a evasão escolar é o termo utilizado para descrever a situação em que um aluno deixa de frequentar o ambiente escolar antes do período desejado, ou seja, ele abandona a escola. E isso acontece por diversos motivos. Pode acontecer por dificuldades financeiras que eles estão enfrentando, por problemas familiares, por falta de interesse ou por insatisfação com o próprio ambiente escolar. E essa situação ela é muito preocupante, porque ela acarreta diversos problemas tanto para a vida acadêmica e profissional do aluno, quanto para o desenvolvimento social e econômico do país como um todo. Então, nesse vídeo, nós vamos tratar sobre esse assunto e como ele afeta milhões de pessoas no Brasil, bem como vamos falar sobre as suas principais consequências, principais causas, as principais pessoas afetadas por esse problema, as regiões brasileiras que mais possuem essa situação e os principais impactos na economia do país. Bom, pessoal, a principal causa para a evasão escolar no Brasil é a pobreza. Muitas famílias têm dificuldades financeiras que acabam obrigando suas crianças e adolescentes a ajudarem financeiramente e acabam largando os estudos. A necessidade econômica e financeira se sobrepõe sobre os estudos. A família, os pais, necessitam daquela criança para conseguir uma renda a mais para sobreviver. E é nesse sentido que as crianças largam a escola para poder ajudar financeiramente. Além dessa questão, um outro fator que impulsiona a evasão escolar no Brasil é que as escolas públicas contam com uma infraestrutura muito precária e muitas vezes não possuem materiais básicos adequados para o estudo. E isso também é um fator contribuinte para que as crianças e os adolescentes acabam deixando a escola. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco sobre as áreas mais afetadas com a evasão escolar. Começando que é um problema complexo que afeta diversas regiões do mundo de maneiras diferentes. Muitas vezes, as áreas rurais enfrentam desafios como a falta de infraestrutura, transporte inadequado e escassez de recursos educacionais. Em grandes cidades, muitas comunidades carentes frequentemente enfrentam problemas como violência, falta de segurança e condições precárias de vida. Essas regiões geralmente necessitam de políticas específicas para abordar as causas da evasão escolar, como programas de incentivo à permanência na escola, apoio psicológico e financeiro às famílias, além da melhoria da infraestrutura educacional. As regiões norte e nordeste do Brasil são as que mais sofrem com essa problemática, onde as condições socioeconômicas são mais desfavoráveis em comparação às regiões como o sudeste, que são mais desenvolvidas economicamente e que apresentam taxas de evasão escolar relativamente menores. Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora que a gente entendeu um pouco sobre esse cenário da evasão escolar, a gente vai para um ponto muito importante, que é quem são esses grupos vulneráveis da evasão escolar. Então, vou começar falando sobre as crianças e adolescentes de baixa renda. Por quê? Essas crianças, elas têm a necessidade de levar um sustento para suas famílias. Então, elas acabam sendo obrigadas a deixarem as escolas e assim não voltando a estudar mais. Também temos aquela criança e aquele adolescente que mora em lugares mais distantes ou comunidades isoladas. E o que acontece? Com a falta de transporte público, essas crianças elas não conseguem se locomover até as escolas. E essas escolas também são muito distantes, né? Conhecidas como muito presentes no centro das cidades. Então aí faz com que elas não tenham a oportunidade de continuar nas escolas. Bom, também presente tem aquelas crianças, aquelas meninas principalmente, que ficam grávidas na adolescência. E o que acontece? Elas são obrigadas a deixarem as escolas porque elas precisam cuidar dos seus filhos e não tem uma pessoa que possa ajudar, uma ajuda familiar ou lugar de segurança para deixar seus filhos para eles poderem estudar.
Bom, e por último, eu quero falar sobre aquelas crianças com deficiência, principalmente que são obrigadas a deixar a escola por não terem acessibilidade suficiente para elas naquele local. Então, esse foi alguns exemplos de crianças e adolescentes que são mais vulneráveis a estarem nesse ambiente de escola, assim ajudando a ter a evasão escolar muito presente no Brasil. Bom, pessoal, como a gente sabe, o problema da evasão escolar está presente em diferentes partes do Brasil e tem afetado ano após ano milhares de crianças e jovens, seja no aprendizado e educação, seja no mercado de trabalho ou até mesmo afetando o seu desenvolvimento cognitivo, intelectual e cultural também. As taxas de evasão escolar no Brasil, elas variam muito de estado para estado, porque elas vão de acordo com a renda financeira e a classe social de cada pessoa. Assim, as consequências da evasão escolar, elas não são sentidas na mesma intensidade para todos os indivíduos que deixam de frequentar a escola. Quando uma criança ou adolescente não completa seus estudos de maneira adequada, um dos principais efeitos negativos para o seu futuro é a questão do mercado de trabalho, uma vez que eles crescem e se tornam adultos que têm baixa qualificação profissional e também que têm um currículo muito básico. Então eles acabam ocupando cargos informais e que têm uma remuneração muito baixa, o que implica também na sua renda financeira e familiar. Dessa maneira, a evasão escolar ela acaba provocando ali um despreparo profissional, o que dificulta o indivíduo a ingressar no mercado de trabalho e acaba aumentando a desigualdade social também. Além disso, a gente tem uns problemas que afetam a parte da saúde mental das crianças e adolescentes. Elas acabam desenvolvendo ali quadros de depressão e baixa autoestima. E isso acaba implicando ali nas suas relações pessoais e no futuro profissionais também. Um livro que eu li esse ano que eu gostei bastante foi o livro Cidadão de Papel, do Gilberto de Mensai. E eu trouxe ele aqui hoje porque eu acho que ele tem muito a ver com esse tema da questão do estudante e da evasão escolar, porque tem um capítulo específico nesse livro que fala sobre a educação no Brasil e quais são os principais desafios e obstáculos que a gente tem aí para incluir cada vez mais dentro das escolas as crianças e os adolescentes. E para poder finalizar, uma frase que está presente nesse livro e que eu acho que resume tudo que eu falei sobre a evasão escolar e suas consequências é: quando uma criança deixa a escola, fonte primária de cidadania, está praticamente condenada a se transformar em mão de obra desqualificada. A evasão escolar tem um impacto significativo na economia, tanto a curto quanto a longo prazo. Quando os estudantes abandonam a escola antes de completar sua educação básica, eles geralmente enfrentam desafios maiores no mercado de trabalho. A falta de qualificação reduz as chances de conseguir empregos bem remunerados, o que resulta em uma força de trabalho menos produtiva e menos capacitada. A longo prazo, isso afeta a economia de várias maneiras. A primeira é menor produtividade. Trabalhadores com menos educação tendem a ser menos produtivos, o que diminui a competitividade das empresas e, consequentemente, da economia do país como um todo. Segunda, redução na inovação. Uma população menos educada tende a contribuir menos para a inovação, o que é crucial para o crescimento econômico do país. Inovações tecnológicas e científicas são impulsionadas por pessoas com altos níveis de educação. Aumento dos custos sociais. A evasão escolar está associada a maiores taxas de desemprego, subemprego e dependência de programas sociais. Isso significa que o governo precisa gastar mais em assistência social, saúde e segurança pública, aumentando os custos para a sociedade como um todo. Ciclo de pobreza. A evasão escolar perpetua um ciclo de pobreza, onde a falta de educação leva a empregos de baixa remuneração, o que, por sua vez, limita o acesso à educação de qualidade para as gerações futuras. Desigualdade econômica. A evasão escolar contribui para o aumento da desigualdade econômica. Pessoas sem educação formal têm menos oportunidades de progredir economicamente, o que amplia o fosso entre ricos e pobres. Por fim, no filme Mussum, o personagem Antônio Carlos, após ser entrado na escola, ensina sua mãe analfabeta Malvina Bernardes, que cuidava dos filhos sozinha após o abandono do pai das crianças, a escrever pela primeira vez, mostrando como a educação pode mudar ciclos e perspectivas de vida. Não, mãe, não acabou ainda. Mas você não fez tudo já? Eu fiz.
Aí você não. Isso. Você tem que aprender também, mano. O professor disse que ler e escrever é fundamental. Que raio de palavra é essa? Não sei. Parece importante. Não sei se eu quero não. Eu te ensino. Filho, eu viverei até hoje sem aprender. Por que eu preciso aprender isso agora? Porque burro preto tem um monte. Mas preto burro não dá. Você não vai escrever uma vila? Meu sonho. Claro, mano. Malvina. Agora eu vou falar das consequências da evasão escolar para a vida dos indivíduos. O primeiro impacto é na saúde, porque a evasão escolar põe em risco comportamentos prejudiciais para a vida dos indivíduos, por exemplo, o uso de álcool ou de droga, e também vai dificultar o acesso à informação sobre a saúde, e assim pode aumentar a taxa de gravidez precoce e também de doenças sexualmente transmitíveis. Desenvolvimento pessoal. Abandonar a escola impede o jovem de desenvolver capacidades essenciais, como pensamento crítico, a resolução de problemas e seu crescimento pessoal, e assim, quando tiver algum problema na vida adulta, vai ser mais difícil de ser resolvido. Cidadania. Sem uma educação adequada, vai impedir que os indivíduos entendam seus deveres como cidadãos e também direitos, e assim vai diminuir sua participação em atividades cívicas, por exemplo, a votação ou também participar de causas comunitárias. Ciclo de pobreza. A evasão escolar perpetua o ciclo de pobreza e também dificulta a ascensão econômica. Um exemplo disso são pais que não tiveram acesso à educação, porque não conseguiram se formar, e assim eles vão acabar não tendo acesso à saúde contra métodos contraceptivos e acabam tendo filho. E esse filho vai ver que os pais não estão conseguindo trazer muito dinheiro, alimento para casa. Então a criança vai querer sair da escola para conseguir trabalhar e assim ajudar na situação econômica da família dentro da casa deles. Portanto, vai dificultar a ascensão econômica e também esse filho que nasceu, quando ele ficar mais velho, também pode acontecer a mesma coisa com ele do que aconteceu com os pais. E assim vai perpetuar o ciclo de pobreza. E aí, gente, agora vamos conversar sobre as soluções para combater a evasão escolar e as perspectivas futuras para a educação? Primeiro, a gente tem que melhorar a qualidade da educação, para tornar as aulas mais interessantes e capacitar melhor nossos professores, para que os alunos continuem engajados e aí acaba reduzindo a evasão. Oferecer apoio emocional nas escolas também é fundamental. Ajudar os alunos que enfrentam dificuldades na escola, seja emocional ou social, pode fazer a diferença para que eles permaneçam na escola. Bolsas de estudo e auxílios financeiros são essenciais também, principalmente para alunos baixa rendas, porque pode garantir o transporte para eles para a escola, a alimentação também, que muitas pessoas passam dificuldade, assim como o programa Pé de Meia, né, que o governo federal lançou no início desse ano de 2024, que funciona como um auxílio financeiro para quem se mantém estudando em idade regular. O uso da tecnologia também pode ser uma boa solução para a evasão escolar, porque oferece mais flexibilidade para os alunos, né? Eles podem assistir a aula de casa, porque muitos alunos não querem ir para a escola por diversos motivos, sejam psicológicos ou algum impedimento que eles têm. É importante também, para evitar a evasão escolar, identificar os alunos em risco de evasão e intervir para que eles não saiam da escola, para manter esses estudantes no caminho certo. Criar ambientes escolares mais acolhedores, ambientes mais seguros para os alunos, com boa infraestrutura e sem bullying. É crucial para que os alunos se sintam bem na escola, porque o desempenho e a expectativa de aprendizagem daquele aluno, vítima de bullying, tende a ser mais baixo, uma vez que ele passará a se sentir desprotegido ao estar naquele espaço, podendo desenvolver ansiedade e outros transtornos psicológicos e até causar a evasão escolar desse aluno. Parcerias com o setor privado também podem trazer muitas oportunidades para os alunos, tipo estágios, treinamentos, e conecta a educação com o mercado de trabalho, preparando os alunos também para a vida após a escola, né? E também dando oportunidade de emprego para aqueles que precisam de ajudar em casa, sem precisar deixar a escola. E para o futuro, a gente espera ver mais investimentos em tecnologias educacionais, que tornam o aprendizado mais acessível e personalizado.
Além disso, a colaboração entre escolas, governo e setor privado pode trazer soluções inovadoras para os desafios da educação. Ao longo prazo, essas estratégias podem não só reduzir a evasão escolar, mas também melhorar a qualidade da educação e abrir mais oportunidades para os jovens. Essas são as principais soluções e perspectivas para combater a evasão escolar e garantir um futuro melhor para nossos estudantes e para o futuro do nosso Brasil, né? Muito obrigada! Portanto, ao falarmos sobre a evasão escolar no Brasil, nós podemos perceber que é um desafio muito complexo, que exige uma abordagem muito analisadora. E diante dessa análise, nós podemos perceber as suas causas e consequências, sendo um fato que é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes, para assim criarmos um comprometimento coletivo e também ações concretas, pois só assim é possível criar um sistema educacional mais inclusivo e também mais eficiente, com o intuito de proporcionar a todos os jovens brasileiros a oportunidade de concluir a sua educação e contribuir positivamente para a sociedade e a economia do país.